agora chegamos na parte 2 do filme do Rei Leão, a parte filosófica. Vamos brisar, galera, e sem demora, bora lá falar disso. Croquete, galera! Eu sou o Diego Amaral e este é o Cinepatia com vocês. E hoje vamos falar a respeito dos personagens e um pouco mais do universo do Rei Leão, só que de uma forma um pouco mais calma e um desenvolvimento mais em bases energéticas, espirituais e uma pegada um pouquinho diferente na qual fizemos do outro vídeo. Quem é Simba? Simba é um príncipe que um dia tem o destino de se tornar o rei da floresta, ou melhor, da savana. E com isso, ele tem que passar por alguns processos na vida. Entretanto, acontece um trauma muito forte que acaba tirando ele de sua grande missão, que é tornar-se o líder de todos. Ele é líder e tem a função de se tornar o líder, mas não simplesmente um rei, uma base monárquica animal, não. Ele tem algo muito maior, algo que Mufasa, seu pai, ensinou para ele. Ele tem uma responsabilidade moral com a natureza da Pedra do Rei e de todo o reino onde eles vivem. Tanto da formiga até os bichos maiores, como elefantes e afins. E nisso mostra algumas características muito importantes, até mesmo de um equilíbrio da vida, não só do Simba, porque querendo ou não, nós como os telespectadores, a gente se identifica com o personagem do Simba, assim como dos outros personagens também. Só que Simba, assim como em muitos filmes e também na vida real, tem o seu algoz do filme, que é o seu tio Scar. Scar acaba assassinando Mufasa, seu irmão, e isso tudo por uma questão de egoísmo, de querer se tornar algo que não é de seu destino ou algo que na verdade está implicado para um outro, né? Scar poderia ser muito bem amigo de seu irmão, poderia ser muito amigo de seu sobrinho, mas não. Em uma característica muito única e negativa e tóxica, Scar tornou-se aquilo na qual vai trazer justamente o desequilíbrio para o todo, mostrando mais uma vez que ele não tem capacidade de liderança. Ele, assim que vira rei, acaba fazendo o quê? Destruindo toda a Pedra do Rei. E no filme de 2019 em si, mostra algo que explica bem mais até em detalhes biológicos como isso acontece. As hienas, que na verdade seria o exército de Scar, acabam aumentando o número de caça necessário e fazendo com que a balança despende. E nisso, Simba acaba tendo que enfrentar uma situação muito complicada, porque imagina você sendo uma criança e de alguma forma tirando isso de você, tirando a sua juventude, tirando a oportunidade de ter o seu maior herói e amigo do seu lado, seu pai no caso, né? E ainda por cima, o tio implicando para ele a culpa, na verdade como se ele realmente tivesse matado o seu pai. Então, com isso, o Simba acaba aos poucos fazendo com que toda a imagem do seu pai e tudo aquilo ficasse fechado em um local. Ele não trabalha isso, ele não trabalha o trauma, né? Falando em base de psicologia, ele não trabalha o seu trauma. E sempre, na verdade, que tem a oportunidade, mais no futuro, já quando adulto, de conversar a respeito do mesmo, por exemplo, quando a Nala vai conversar com ele não quer isso, porque ele não tem essa vontade, realmente dói isso pra ele não sabe como lidar com a situação. E em uma entrada, na verdade, de dois personagens que se tornariam os seus maiores amigos nessa época, mostra-se então duas pessoas que têm ideologias diferentes daquilo que ele aprendeu, onde em um universo você tem uma monarquia, você tem um equilíbrio e você tem responsabilidade, ele vai para um universo totalmente oposto, onde tem dois amigos e esses dois amigos é como se fossem dois hippies. Hakuna Matata. Atum com batata! Hakuna Matata, não importa mais nada, entendeu? Você não tem que lidar com seus problemas. E ele mesmo não contando para eles do seu pai, essa filosofia vai entrando e vai fechando mais ainda para a imagem do seu pai. E isso foi uma válvula de escape no momento que ele vivia. Foi extremamente importante, até porque ninguém mais sabia da família dele e das leoas, de todo mundo lá, que ele estava vivo. Então ele precisava de dois amigos. Chegaram dois amigos exatamente na hora que ele precisava, ensinando uma coisa totalmente diferente. Era ruim? Não. É isso que eles viviam em paz, no local lá da floresta e tudo mais tal. Mas o ponto, no geral, é o Simba, mesmo assim, tinha um destino. O seu senso de propósito ainda não tinha se encontrado, ainda não tinha chego a ele o ponto certo. Ele tinha que se tornar rei.
da p... E nesse ponto, Timão e Pumba seriam como os seus mentores. Eles não são apenas seus amigos, mas são seus mentores. E na verdade, se fosse fazer um arquétipo e uma sequência dos personagens, assim como o Joseph Campbell ele definiu da trajetória de um herói, né? O Timão e Pumba seriam aqueles que foram seus mentores, porque viveram a vida inteira com ele, mesmo não sabendo que ele era rei, ou que ele tinha direito, na verdade, a ser rei, né? Só que aí surge uma força da natureza maior de equilíbrio, e que na biologia, ou assim, na verdade, como na medicina, existe algo chamado homeostase. Sabe o que é homeostase, Arthur? Sim, claro que sim. Homeostase, na verdade, é um processo natural, biológico, que sempre procura encontrar a cura para qualquer tipo de corpo, na verdade, qualquer tipo de matéria, né? Isso sendo tanto para animais quanto para seres humanos. E nesse ponto, Rafiki, que virou, na verdade, um mentor maior, ele foi o chamado aventura do Simba. Ele foi aquele que trouxe de volta. E o Rafiki, ele não é apenas um personagem X, ele é totalmente a imagem do mago, assim como, por exemplo, Gandalf, Merlin, Rafiki, ou todos aqueles que possam trazer um pouco mais de espiritualidade para a coisa. Está vendo? Ele vive em você. Rafiki sabia o que tinha que acontecer, e com isso ele foi procurar Simba para quê? Para que Simba tomasse o seu lugar. E o Rafiki, assim, também fez o seu papel. Ele foi o mentor espiritual, enquanto Timão e Pumba foram os seus amigos e mentores, na verdade, do dia a dia, né? A base social. Rafiki foi aquele que trouxe o chamado de volta para aquele. E ele foi o direto conector do seu pai, Mufasa, que já havia falecido, com uma das cenas mais emocionantes de Rei Leão. O momento que realmente Simba consegue ver o seu pai falecido nas nuvens. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Bom, e Rei Leão também tem algo em base de sua história que é muito parecida com o conto shakespeariano de Hamlet, onde na verdade acontecem mais ou menos em si as mesmas situações, assim, os ambientes são diferentes, obviamente, até porque é um conto europeu, em outra situação, né, em outras épocas, mas tem os mesmos percalços assim ocorrendo para o todo, disputa de família, esse tipo de situação. Enquanto, por exemplo, que a animação Kimba, de 65, que é japonesa, tem algumas bases parecidas, assim, tudo, mas também tem algumas diferenças muito gritantes, como seres humanos, e não é tanto um conflito, assim, familiar próprio, como, por exemplo, um tio ou uma tia, algo assim. Então tem algumas diferenças mais gritantes, assim. Acredito eu que Hamlet seja mais parecido e mais próximo do que o próprio Kimba. E é importante dizer que Simba, depois de vencer o seu tio, na verdade, ele vira rei, ele na verdade sobe toda aquela pedra, a pedra do rei, ele olha pra cima, ele escuta o seu pai, que na verdade talvez seja até uma viagem um pouco mais interna, né, de estou cumprindo a minha missão, o pai dele falando muito bem, você realmente está seguindo o seu caminho, e assim que ele vira rei, tudo volta ao normal, justamente porque nessa história mostra que o sentido de destino é algo muito, muito mais relevante do que todo o resto, então o importante a fazer é que você se torne, nesse meio, aquilo que você nasceu para ser. É importante dizer também que, por exemplo, no caso do Simba, ele é diferente em alguns aspectos do Mufasa, em alguns aspectos. E também falando um pouco da trilha sonora dos filmes em si, tanto de um quanto do outro, o Simba é uma trilha sonora que é adaptada, na verdade, de próprio Hollywood. É adaptada na verdade, todo o sistema hollywoodiano de músicas que é próprio pro filme. Eles acabaram incrementando um pouco da linguagem africana nesse meio. Então, tudo tem um quê de, tá trazendo, na verdade, uma mensagem, tudo tem um porquê. Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. E a história, ela vai se criando e vai se desenvolvendo de forma bem orgânica e tudo mais, tá? E quando você vê, você está muito apegado aos personagens. Tanto que a primeira música, o significado africano que tem por debaixo daquela música principal, é que o leão tá nascendo, que o leão está vindo. Fora a música do Elton John e as outras músicas que são desenvolvidas mesmo para que realmente a gente consiga sentir aquilo que é a mensagem do filme principal. With all its living things.
And so will I. Então é isso, galera, é isso que temos pra hoje, espero que tenham gostado. Se curtiram o material, dá um like pra gente, se inscreve no canal, dá uma força aí e até a próxima, galerovski!